A paz do Senhor, meus amados irmãos, onde estamos? No nosso sextou preferido, né? Que é onde? Na Escola Veriana. Nós que somos alunos assíduos da Escola Veriana, nós amamos as nossas sextas-feiras porque nós podemos estar nesse encontro marcado aqui, que é para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Já quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar ministrando essa palavra, né, essa lição de número 10. Nossa, como foi maravilhoso estudar essa lição. Estudar a palavra de Deus já é algo maravilhoso, né? E cada vez mais que a gente se aprofunda é algo maravilhoso, transformador, é incrível. Quero agradecer também aqui aos meus pastores, pastor Ronaldo, pastor Edvanei, que me deram esta missão. E que missão honrosa, mas é uma missão, hein, gente? Muito obrigada por me confiarem a lição de número 10. Quero agradecer também a você que não me deixou aqui sozinha, tá aí me escutando, dá uns glórias a Deus, sabe? Compartilha essa lição com os 10, com os 20, com os 30. Todo mundo precisa ver essa lição. Essa lição tem uma riqueza enorme de detalhes. Nós vamos falar sobre a cruz. Então, você já sabe aí que é forte, né? Então, por favor, compartilhe. Obrigada por estar aqui. Mas eu quero dizer que há um grupo especial que está me assistindo. Para quem não sabe, eu sou professora dos nossos adolescentes aqui na DVEC 7. E recentemente nós estávamos conversando justamente sobre esse assunto. Então, hoje, meus amados, esta aula é para vocês, meus alunos, meus adolescentes, né? Preparei com muito carinho. Então, é uma aula especial, porque realmente a gente já vinha. Então, hoje, o caldo vai ficar um pouquinho mais grosso com vocês, hein, que estão aí me assistindo. Então, coloque de onde você é, tá bom? Eu sei que existem muitas pessoas, muitos alunos aqui da Beriana, que não podem presencialmente porque moram em outros estados, outros países. Então, coloca aí, né, da onde que você é, qual é a sua congregação. E quero já dizer aqui, em nome da Escola Beriana, que é um prazer ter você aqui sempre conosco, tá? Fica até o final! Então, gente, vamos começar aqui. Eu quero falar com vocês a lição de número 10, né? A lição de número 10 ela vai tratar tipos bíblicos que prefiguram o Calvário. A gente sabe que todo o trimestre, né, a gente está tratando justamente sobre isso, sobre os tipos bíblicos. Então, coisas que a gente precisa compreender já de primeira aqui agora nesta aula, é que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Ela interpreta ela mesma. Coisas que aconteceram no Antigo Testamento, eles vão apontar para o que vai acontecer no Novo. E o que aconteceu no Novo é para explicar as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas que se sentem perdidas lendo o Antigo Testamento, porque realmente são muitos detalhes, né? São coisas que não fazem parte do nosso contexto, enfim. Então, para você ler a Bíblia, para você compreender alguns contextos, né, principalmente no Antigo Testamento, então você precisa fazer esse paralelo, porque uma coisa vai explicando a outra. Coisas que aconteceram no Antigo vão acontecer, vão se materializar no Novo, e o que aconteceu no Novo é para explicar o que acontecia no Antigo Testamento. Então, pegando esse gancho, né, esse gancho que a gente está falando, eu vou falar sobre duas palavrinhas que são usadas na teologia. Eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram, já sabem o que significam, mas eu também sei que eu tenho pessoas aqui que estão me assistindo que nunca ouviram falar dessas duas palavras. E aí eu vou falar sobre elas agora. E aí você já coloca em Colossenses 2, capítulo 2, né, versículo 17, que diz assim: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, as duas palavrinhas é essa: o tipo e o antítipo. Tipo e antítipo. Você até terminar essa lição aqui, você vai ficar craque, sabendo o que é o quê. Como vocês podem ver, eu coloquei duas figuras aí, tá? E aí, essas duas figuras, você pode dizer para mim que é o quê? Uma fogueira. Uma é um tipo. O que é o tipo, professora? O tipo, ele é uma representação, é uma característica do antítipo, tá? Então, aqui, com essa fogueira, todo mundo aqui que já foi criança, ou os meus adolescentes podem dizer aqui,
A gente já fez maquete na nossa vida, né? Aquelas maquetes. E às vezes a gente fazia o fogo. Eu trouxe aqui uma coisa para representar, mas eu poderia colocar qualquer outra coisa. Então, às vezes a gente fazia a fogueira. Aí a gente colocava aquele papel, né? Aquele papel celofane, laranja e o outro amarelo, para, né, fazer aqueles contrastes de cor, e botava embaixo uma luz, e botava um ventinho embaixo para movimentar, enfim. Aquilo era fogo? Não é fogo. Mas não lembra? Não lembra uma fogueira? Lembra uma fogueira. Então, o tipo, ele é uma representação. E o antítipo? O que é o antítipo? Se eu pegar agora um monte de madeira e tacar fogo, vai subir aquela labareda imensa. Se eu botar a mão, eu vou me queimar? Obviamente, porque é fogo. É uma fogueira. Então, o antítipo, ele é a materialização, né, daquilo que era a representação. Deu para pegar, galera? Deu para pegar. Tenho certeza que deu para pegar. E aí, o que acontece? O tipo, no Antigo Testamento, ele era uma promessa do que viria. Era uma sombra, como a gente acabou de ler em Colossenses. Era uma sombra do que haveria de vir. Que se encontra, se materializa aonde? Na pessoa de Cristo. Até aí, deu para a gente compreender, tá bom? Então, tipo e antítipo, a gente já pegou. E aí, vamos para o nosso texto bíblico básico. Quem está com a revista aí, né, a nossa revistinha, você não precisa. Mas se você não tiver com a revista, você vai abrir aí, ó, em Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. E depois você já deixa aberto em Marcos 14, do versículo 22 ao 24. Eu vou ler aqui. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, grava isso aí, ó. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Marcos 14, versículo 22 ao 24. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e comendo-o partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos será derramado. E aí nós vamos ler o nosso texto áureo, que se encontra em 1 Coríntios 15, 3, que diz: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E aí, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho dos tipos que apontariam para o Calvário, mas a gente vai começar em Gênesis, falando sobre o derramamento de sangue. As pessoas às vezes têm algumas dúvidas sobre isso, e eu super entendo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro deles, derramamento de sangue no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, com suas narrativas ricas e simbólicas, revelam aspectos fundamentais da interação divina com a humanidade por meio do derramamento de sangue. E aí a gente pode ver lá em Hebreus, coloca se você puder, por gentileza, Hebreus 9, 22, que vai dizer assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí nós vamos ver um cenário aqui, ó, que eu até coloquei, Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aí ó, eu coloquei essa imagem aqui para a gente ter a visão de que houve a primeira morte de um inocente, que foi deste cordeiro, deste animal que morreu lá no Éden, para encobrir o pecado de Adão e Eva. A gente vê, né, que quando
Adão e Eva, após a queda, eles tentaram fazer para si roupas de figueiras com as suas próprias mãos, mas a gente sabe que não há nada que nós possamos fazer para encobrir os nossos pecados diante de Deus, a não ser, né, pela figura de Cristo na cruz do Calvário, pelo derramamento do sangue de Jesus. Então, este animal, ele era um tipo que apontaria para o Calvário, para o sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Então, a gente já vê que nada que nós podemos fazer, né, ali, Adão e Eva, eles tinham uma desobediência, sabe? Eles tinham algo, eles queriam tapar ali a sua desobediência, sabe? A sua questão moral, a sua nudez moral, sabe? Mas não adiantou, porque nada que nós possamos fazer, né, a não ser pelo sangue. E ali o próprio Deus já estava apontando para o sacrifício que seria o vindouro, né, que viria através da pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o próximo era Abel. A gente também conhece esse Abel, é tão famoso, que é o filho do Adão e Eva, né, o filho mais moço. E aí em Gênesis 4, versículo 4, né, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha que interessante. Ali nós podemos ver que Deus, né, através desse ato de Abel, aceitou a oferta dele, porque era uma oferta. Primeiro que a gente tem que entender que Deus, ele olha a intenção do coração. Começa por aí. Salmo 139 vai falar sobre isso. Deus nos sonda, ele nos conhece, no nosso deitar, no nosso levantar. Salmo 139 vai falar muito sobre isso. Ele, antes que a palavra chegue à nossa língua, ele já sabe. Ele conhece nossos pensamentos. Ele sabe todas as nossas intenções. Então, ele sabia a intenção de Abel e sabia a intenção de Caim. E ele aceitou. Existem algumas discussões em relação a isso, que a gente não vai entrar aqui, né, sobre essa questão da aceitação da oferta tanto de Abel e por que não aceitou a de Caim. A questão não é essa. O que a gente vai aqui, né, apontar é para justamente esse cordeiro que foi feito como uma oferta excelente, do melhor. Que aí você lembra de quem? Quem fez uma oferta para esse mundo? O próprio Deus. João 3,16 vai dizer que Deus deu o seu único filho. Deus deu aquilo que ele tinha de melhor no céu, né? Ele ofertou. Então, isso aqui... E morreu, né? Cristo morreu, assim como esse cordeiro morreu também. Ele foi ofertado a Deus. Segundo, Abraão. Gênesis 22:8 diz: E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos também, né, nos situar. Quem lembra aqui do que aconteceu? Abraão foi ali provado por Deus no Moriá. E Isaac é um tipo de Cristo, tá? Isaac é um tipo de Cristo, porque Abraão deu o seu único filho. Só que olha que interessante, esse Deus proverá para si o cordeiro. Então, ele estava levando seu filho para ser sacrificado, mas ele disse: o Deus, o Jeová Jireh, essa expressão, o Jeová Jireh, o Deus provedor, vai prover para si e ele vai substituir, oh, glória a Jesus, esse sacrifício que eu ia fazer por você, ele vai em você, ele vai substituir. Ele vai prover para si um cordeiro. E quem foi este cordeiro substituto? Porque, trazendo para o contexto da cruz do Calvário, era para eu e você estarmos lá. Mas Cristo foi o cordeiro substituto. Ele foi aquele quem foi em nosso lugar. Então, aqui é um tipo
que vai apontar para o Calvário. O derramamento de sangue no livro de Êxodo. O sangue será um sinal, ó, lá em Êxodo 12, 13, a gente leu ainda há pouco. O sangue será um sinal para identificar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, lembra que eu falei para vocês? Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. E olha que interessante, quem lembra também desse cenário dos sangues que eram aspergidos ali nos umbrais das portas. E o que isso aí queria apontar para o Calvário, meu irmão? Toda casa que tiver, né, todo ser que tiver o sangue de Cristo será salvo da ira de Deus. Da ira de Deus. A gente sabe que o final dos tempos está aí. Só que antes do povo passar pela grande tribulação, tu não sabe quando é que tu vai morrer. Tem gente pensando que, não, que antes da grande tribulação eu me conserto. Irmão, tu não sabe o teu dia de amanhã. Então, fica ligado e bora se arrumar, bora voltar para Jesus, bora reconhecer Jesus, né, como o Senhor e Salvador da nossa vida, porque quem tiver com a marca do sangue não sofrerá a ira de Deus. Não sofrerá a ira de Deus. Então, aqui ele diz, ó, o sangue será um sinal. Olha isso. Meu irmão, tu tá marcado com o sangue de Jesus. Tu tá marcado com o sangue de Jesus. Então, aqui, esse sangue que era derramado, que na época, né, era esse animal, esse cordeiro que foi morto, porque a gente sabe desse cenário aí. Qual foi o cenário? Deus ia passar e ia ferir todos os primogênitos daquele povo, ali do Egito. Todo aquele povo primogênito, tanto animal, tudo ia morrer. Só não ia morrer quem tivesse com o sinal. Qual era o sinal? O sangue nos umbrais das portas. Amém? O derramamento de sangue no livro de Levíticos. Aquele era no livro do Êxodo, e agora nós vamos falar no livro de Levíticos. No livro de Levíticos, encontra-se o pleno relato da instituição dos sacrifícios. Inclusive, eu quero deixar aqui para vocês, né, uma indicação. Assistam, a gente vai falar um pouco sobre alguns sacrifícios, mas assistam a lição de número 6, 7 e 8, que aí vocês vão entender de forma um pouco mais detalhada, né? Para quem não assistiu, quem já assistiu, show de bola, vai entender o que é que eu estou falando. Mas para quem não assistiu, assiste aqui na EDP mesmo, tem as outras lições anteriores gravadas, tá? Algumas presencialmente e outras que foram online, mas tem aqui tudo gravado. E aí você vai ver de forma mais esmiuçada sobre esses sacrifícios, tá bem? Então vamos lá. Os quais foram repetidos através dos séculos até que Jesus, o Cordeiro de Deus, o antítipo perfeito, fosse morto pela humanidade. Então, na época ali do livro de Levíticos, é que foi instituído como seria os sacrifícios, tá? E aí foram feitos até o Cordeiro perfeito vir, o antítipo perfeito, porque tudo aquilo que era feito era para apontar para o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Então, o que era tudo divididinho, Jesus fez, foi completo. Ele fez tudo ali no Calvário. Um único ato, um único Calvário. Para você ver, aí quando você estuda, né, todos aqueles sacrifícios que eram feitos, que a gente vai falar um pouco agora, olha só. Oferta queimada, que é o holocausto, oferta da paz, oferta do pecado, sacrifício por transgressões específicas, e o dia da expiação, que é o Yom Kippur. Todas essas, eu até coloquei aqui as referências do lado, para se você quiser depois ler cada uma delas também, você vai entender. Então, a oferta queimada, que era o holocausto, era aquela consagração total a Deus, né? Ali, Jesus, naquela cruz do Calvário, ele se entregou, assim como aquele animal do holocausto, ele era entregue, né, de forma voluntária. Jesus também foi este homem que foi entregue ele se entregou de forma voluntária ali. Então,
todas essas coisas, todas essas ofertas, todos esses sacrifícios, irmãos, era para apontar para o sacrifício de Jesus no Calvário. Ó, oferta pela paz, oferta de reconciliação. Que aí a gente vai lá em Colossenses 2, se você puder, perdão, Colossenses 1, 20. Ele vai falar, ó, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Então, aquilo que nos traz a paz hoje estava sobre o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Estava sobre ele. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras bíblicas, fomos sarados. Hoje nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com o nosso Deus, né? Fomos reconciliados pelo sangue de Jesus naquela cruz. E a oferta do pecado, que era para pedir, né, ali perdão. Inclusive, né, esta oferta de pecado, ela tinha que ser feita antes de todas as outras. Antes de todas as outras, essa oferta tinha que ser feita bem antes. Então, justamente para isso. Primeiro eu peço perdão. Aí depois eu faço o meu holocausto, né, a minha consagração. Aí eu faço a minha oferta de paz, né, de reconciliação, que qualquer pessoa poderia fazer essa oferta de paz, era acessível. E aí, como eu falei, ó, essa aqui, ó, o dia da expiação, era a purificação espiritual, né, de Israel, acontecia ali uma vez ao ano, onde o sumo sacerdote faria a purificação de todo Israel. Como eu falei, eu acho que é a lição de número 8 que vai falar sobre esse dia da expiação, bem explicadinho, tá, gente? Então, e tudo isso apontava para onde? Para o Calvário, como eu falei ainda há pouco. E hoje nós somos aceitos, perdoados, reconciliados, justificados, aleluia, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Colossenses 1, 21 e 22 diz: antes vocês estavam separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Desde Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas por um homem, nós fomos reconciliados, justificados, perdoados, aceitos pelo sacrifício de Jesus. Então, antes vocês estavam separados e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé. Aí eu quero falar com vocês duas coisas. Meu amigo, meus irmãos, meus amados irmãos, pelo sangue de Cristo, Deus nos olha com uma ótica. É como se Deus estivesse aqui. Pensa comigo, Deus estivesse aqui. Nós estamos aqui. Cristo se coloca bem à frente. Então, quando Deus olha, Ele nos olha com a ótica desse sangue que foi derramado. Então não está culpado, está justificado, está perdoado, é aceito, eu te ouço. Meu irmão, pega isso, pega essa senha. Pega isso para você, em nome de Jesus. Está perdoado, meu irmão. Mas tem um detalhe, que é o segundo ponto que eu quero falar contigo. Irmão, muito cuidado com quem tu escuta. Porque essa hipergraça sendo pregada em muitos lugares aí, também está na Bíblia. Como falsa doutrina. Cuidado. Cuidado com esses mestres amantes de si mesmo. Cuidado. Porque eles não estão te ensinando o verdadeiro evangelho. Eles não estão. Olha o que diz aqui, ó. Desde que continues alicerçados e firmes na fé. Essa história de uma vez salvo, sempre salvo,
Não cai nessa, não. Não cai nessa, não, porque eu tenho visto umas situações aí que né? Cuidado. Como eu falei para você, você não sabe o seu dia de amanhã. Tu não sabe a tua senha, como diz o pastor Cláudio Duarte, tu não sabe a tua senha, irmão. De repente chamam a tua senha, tu vai com Deus ou tu não vai com Deus? Cuidado. Então, meu irmão, nós somos aceitos, nós somos perdoados, nós fomos reconciliados e justificados através do sacrifício de Jesus. A obra foi completa. Então, tipos de calvários relacionados à água. Vamos aqui adiante. A agitação do mar. Então, a gente vai compreender aqui que todas as vezes que falava de águas profundas, elas simbolizavam perigo, tristeza, nesse contexto bíblico. E aí a nossa revista, ela traz, né, Salmo 88, 7, Salmo 42, 7, Salmo 69, 1. Ele vai dar esses exemplos para nós que iriam apontar para onde? Iriam apontar para o sofrimento do Messias, né, de tudo aquilo que ele iria passar. E aí, quando nós lemos aqui Mateus 26, 38, 39, né, e no capítulo 27, 46, nós vamos ter aí esse contexto do Getsemane, que foi uma grande aflição ali do homem Jesus. Do homem Jesus. Suou sangue, meu Deus. Gente, é uma angústia muito grande, né, nós imaginarmos isso. E ele passou em nosso lugar. Ele passou em nosso lugar, porque a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado na obediência. E a Bíblia também diz que ele foi obediente, e obediente até morte, até a morte, e morte de cruz. Para quem não sabe, o Calvário, a cruz, era uma das mortes era a morte mais vergonhosa, mais maldita. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. E aí ele passou uma grande aflição nesse contexto aqui. Então, o que essas águas, né, o que prefigurava, o que iriam apontar para o Calvário era justamente isso, a grande aflição que ele passaria ali em nosso lugar. A arca construída por Noé. Tem um monte de gente perguntando agora, misericórdia, o que a arca tem a ver com a cruz? Eu sei que tem. O que a arca tem a ver com a cruz? Então vamos lá. Gênesis 6, 17 e 18 diz assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, grava isso aqui, você que estava escutando, com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha esse cenário aqui, gente. Observa comigo essa imagem aqui em primeiro lugar. Esse povo aqui, tudo morrendo. Eu tenho uma aflição tão grande. Eu não gosto de assistir, particularmente falando, vídeo com filmes, nada que fala sobre mergulho. Eu tenho um pouquinho de fobia sobre isso. Me dá até falta de ar. E aí, às vezes, me pego pensando, ou quando eu estou fazendo algum estudo, quando eu vou ministrar alguma aula sobre esse contexto da Arca de Noé, enfim. Aí eu fico imaginando esse povo que morreu tudo afogado. Mas a questão é, o que a arca tem a ver, o que ela aponta para a crucificação? O que ela aponta para o Calvário? E aí, quando a gente vai ver a arca, ela é a nossa segurança. Ela é o nosso lugar seguro. As pessoas que estão dentro da arca estão seguras. E quem está passando pela prova? Aí, ó, do dilúvio. Quem está pegando as pancadas do mar? Quem está fazendo tudo? É a arca, né? Que, no caso, aponta para Jesus. Ele pegou essa pancada. Ele pegou. E nós que estamos nele, estamos seguros, somos guardados. Então, isso aí é a promessa, né, da salvação, é o nosso refúgio, é estar dentro da arca, é estar em Cristo. Amém? E aí, essa aqui é interessante, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai perguntar assim,
Não é possível, professora. O que Mar Vermelho e Rio Jordão tem a ver? A partir de hoje, você que está assistindo essa aula, você nunca mais vai ler nem a travessia do Mar Vermelho e nem Rio Jordão da mesma forma. O que isso tem a ver com Calvário? Vamos lembrar agora o cenário dessas histórias. Quem lembra aqui? Mar Vermelho era o quê? Deus, através de Moisés, falou: olha, vai levantar, vai tirar meu povo daí da escravidão, vai libertar o meu povo da escravidão. Quando você chegar ali na frente, né? Aí o pessoal tudo agoniado, meu Deus, como é que vai ser? Levanta. E aí ele levantou. Botei até aí, olha, o Moisés levantando e as águas se abrindo. E o que isso vai apontar para o Calvário, meu irmão? Libertação. Libertação daquilo que nos aprisionava. Libertação daqueles que nos escravizavam. Quem é o faraó? O faraó é um tipo de Satanás, tá, gente? Só para a gente ficar situado, toda vez que a Bíblia fala de faraó, tem outros também, mas a gente está falando aqui desse cenário da libertação do povo de Israel, dos hebreus, dos hebreus. Israel fica depois, tá? Depois eles se tornam essa nação, mas ao sair de lá, eles ainda eram os hebreus. Então, essa libertação, a cruz do Calvário, aponta para a cruz do Calvário. Todas as vezes que eu olho para o sacrifício de Jesus naquela cruz, eu tenho que me lembrar: eu sou livre, eu não sou escravo do pecado. Satanás não pode me aprisionar, meu irmão, isso é maravilhoso demais. Dá um glória aí em nome de Jesus, não é possível que é só eu que estou sentindo. Eu vejo um negócio desse, eu quero gritar um glória a Deus bem alto, irmão. Quem me conhece sabe que eu estou contida. Eu quero ficar fina aqui. Meus pastores estão me assistindo. Mas a verdade é essa. Meu irmão, é lindo demais. Nunca mais você vai ler agora a travessia do Mar Vermelho da mesma forma. Você vai lembrar e glorificar a Jesus, porque isso aí apontava para o sacrifício. Isso aí apontava para o Calvário. Quando eu olho para o Calvário, eu tenho que me lembrar: aquilo ali me libertou, aquilo ali me tirou das mãos daquele que me escravizava. E o Rio Jordão? O Rio Jordão a gente sabe que já não foi Moisés, já foi o seu sucessor Josué, né? E aí a gente vê esse cenário que também foi uma coisa extraordinária, porque o rio estava cheio, era tempo de mar cheio, de rio cheio, né? E Deus ainda assim, minha filha, porque eu digo assim, né? O Senhor, ele é um negócio assim extraordinário. Ele gosta de um espetáculo. Você imagina ver um negócio desse? Eu fico imaginando, diante dos meus olhos, eu ver Márcia Abril. Do meu jeito que eu sou, eu ia dar um berro. Eu ia dizer: meu Deus, que coisa linda! Mas, enfim, quero dizer o seguinte, gente. Esse é o nosso Deus, né? E ali eles iriam entrar para uma nova fase da vida deles. Eles saíram da escravidão com uma promessa. Oh, glória a Jesus! Eles saíram da escravidão com uma promessa, que eles iriam morar em um lugar. Eles iriam morar em um lugar, numa terra prometida. Ah, meu irmão, eu e você vamos morar nesse lugar. Eu e você vamos morar nesse lugar. Assim como esse povo saiu da mão daqueles que os escravizavam e eram livres, eles atravessaram o Rio Jordão para uma promessa. Rio Jordão fala sobre um novo acesso. Aleluia. Que aponta para a cruz. Quando você olhar para a cruz, nunca pense que você só está livre, mas pense que você tem um novo acesso a uma nova vida, acesso a uma eternidade com Deus. Meu irmão, você não precisa mais, né, de sacerdotes para conversar com o teu Pai. Você tem livre acesso. As cortinas foram rasgadas do alto a baixo. Nós podemos acessar o Santo dos Santos.
aí aonde você estiver, no seu quarto, no banheiro, dentro do carro, trabalhando, no banheiro, aonde você estiver. Oh, aleluia! Nós podemos ter esse acesso. Glória a Deus por isso. Então, todas as vezes agora que você vê o Mar Vermelho e o Rio Jordão, você vai pensar agora na cruz. Oh, glória! Hoje eu sou liberta e eu tenho um novo acesso. Aleluia! Águas de Mara, Êxodo 15. Gostaria de ler com vocês aí, Êxodo 15, para a gente entender esse contexto. Eu vou pegar aqui, ó. Êxodo 15, do 22 ao 25. Diz assim, ó. Depois, eu estou lendo na versão NVI, tá, gente? Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul, durante 3 dias. Caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água de lá porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. O povo, então, começou a se queixar. Então, o povo começou a se queixar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira, e ele lançou na água, e esta água se tornou boa, se tornou, né, potável. Eles puderam ali saciar sua sede. E aí, primeira coisa que eu quero dizer a você: quem se apresenta como água viva? Ele mesmo, Jesus. Então, todo aquele que tiver sede, aleluia, vá até Cristo e beba, se sacie. Porque ele falou isso para a mulher samaritana. Aqui, mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu nunca mais teria sede. Oh, glória. E aí, quando eu vejo aqui, ó, Êxodo 15, 22 e 23, ele vai falar justamente sobre isso. As águas amargas da morte, que levaria à morte. Mas, quando eu olho para a cruz do Calvário, o que eu vejo? Aquilo ali era para mim. Aquilo ali era para eu estar lá. A dor amarga da minha morte. Mas Cristo reverteu num grande milagre. E hoje eu tenho acesso à doçura da vida eterna, através do Calvário. Então, essas águas de mar eram um tipo que apontaria para este milagre, né, do Calvário. O sinal do profeta Jonas. Quem lembra aqui do cenário do grande peixe, Jonas, né? Passou ali 3 dias e 3 noites. O próprio Jesus, minha gente, o próprio Jesus ali, ele se apresentou, ele mesmo se apresentou como o antítipo do que o profeta Jonas estava falando. Então, aqui em Mateus 12, 40, ele fala: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, isso daqui, ó, ele mesmo, o próprio Jesus, falou: olha, aquilo que Jonas passou, aquilo lá era uma figura, era uma representação do que eu vou passar. Então, ele mesmo se identificou aí como um antítipo. Outros tipos de Calvário, e aí a gente vai falar o sono profundo de Adão. Gente, olha, essas imagens que eu coloco é um barato, né? Esses dois aí, vocês sabem quem são? É o Adão e Eva lá da Rede Record, da novela Gênesis. Olha como isso aí é o Adão após ver a maravilhosa dele, após ele acordar do sono profundo dele, né? Ele vai ver aí a maravilha de Deus, que aí ficou tudo perfeito, né? Para Adão tinha um negocinho que não estava legal. Aliás, Deus já identificou. Não tá. Eu vejo que o homem não fluiu, não tá legal. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Far-lhe para ele, coisa maravilhosa, uma mulher. Olha o sorriso desse Adão. Mas a questão não é essa. A questão é quando Adão acordou no sono profundo de Adão, a nossa revista vai dizer assim, ó. As primeiras alusões à morte de Jesus puderam ser observadas no profundo sono que Deus fez cair sobre Adão, durante o qual Eva foi formada. O termo dormir
frequentemente empregado nas escrituras, aí a gente pega as referências que a própria revista já está nos dando, ó, Jeremias, capítulo 51, 57, Daniel 12, 2, Mateus 27, 52, 1 Coríntios 15, 18 e 1 Tessalonicenses 4, 15. Ele está falando aí sobre esse termo dormir, empregado nas escrituras, ele também simbolizava a morte. Então, o que isso, esse sono profundo de Adão, apontaria para o Calvário? Após a morte, após o sono de Adão, quando ele acorda, quem se forma? Quem estava ao lado dele? A Eva. A mesma coisa aqui, ó, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Quem se formou aí? Vemos em Atos. Atos foi a igreja, não era a Eva, era a igreja. A rocha ferida, e aí nós vemos aí esse contexto do Êxodo 17. Eu não vou ler, porque é um texto extenso, mas vamos lá. O contexto é esse. O povo estava no deserto ainda. Adivinhe o que eles fizeram? Vou dar uma chance só para vocês. Murmuraram, porque o povo amava dar uma murmuraçãozinha, né? Murmuraram que estava com sede, não sei o quê, nananã. E aí, coitado, o pobre do Moisés desesperado, olha, Deus, pelo amor de Deus, esse povo aqui vai me apedrejar. O senhor pode, em nome de Jesus? Quase que ele fala, o senhor pode, em nome de Jesus? Por favor, resolver essa situação, que senão quem vai ficar morto aqui sou eu. E aí Deus falou para ele golpear aquela rocha, né? Ele deu todas as instruções aonde seria essa rocha, e aí saiu água, e o povo pôde se saciar. Mas olha o que Paulo fala, em 1 Coríntios 10, 1 ao 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e nas águas. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era Cristo. Então, aqui, quando a gente vai ver essa questão da rocha ferida, da rocha, né, que foi golpeada, e ali saiu água, como eu falei para vocês, né? Deus, ele ali proveu para aquele povo, né? Saciou a sede daquele povo, que a gente sabe que quem se apresenta como a água viva que nos dá vida é o próprio Cristo. Só que essa rocha ferida também estava apontando para a morte redentora desse Messias, né? A morte. Então, ali havia uma provisão divina, mas também simbolizava ali a morte do nosso mestre, do nosso Salvador Jesus. E por último, nosso último tópico, né? A serpente de bronze. E o que era, professora? Essa serpente de bronze, aonde está isso? Aonde está escrito? Vamos ver? Coloque, por gentileza, lá, coloquei a referência bem aí embaixo, se você puder pegar a sua Bíblia. Também vou estar lendo aqui na versão NVI, tá? Diz assim, ó, Números 21, do 4 ao 9. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho. Era quase um mal desse povo, né? Uma impaciência, um negócio interessante. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a falar, minha gente, contra Deus. Começaram a reclamar, falando. Olha só o que eles falaram no versículo 5. Começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tiraram? Olha a prepotência do povo. Por que vocês nos tiraram da terra do Egito para morrer aqui no deserto? Eu vou até ilustrar para vocês. Não tem pão, não tem água, e aí nós ainda estamos fartos dessa comida miserável. Versão NVI. Gente, sabe o que era essa comida miserável que eles estavam falando?
o maná. Eles estavam reclamando do maná. Eles estavam dizendo, olha só, vocês nos tiraram da onde nós éramos escravos, e a gente sabe desse cenário aí que eles viviam reclamando, falavam da cebola, falavam de não sei o quê, mas eram escravos. Hoje, aqui, eles eram um povo livre, passaram pelo Mar Vermelho, era um povo livre, mas estavam reclamando. Deus dava provisão para eles todos os dias com o maná, mas ainda assim, o povo estava ali murmurando. Aí o que aconteceu? O Senhor, lá no versículo 6, pega aí, ó. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, e algumas versões vai falar serpentes abrasadoras, que morderam, né, o povo, e muitos israelitas morreram. Olha, só que essas serpentes abrasadoras, quando elas picavam, elas não só matavam, tá, gente? Era uma dor terrível, dolorosa, demais. Então o povo, olha lá no 7, o povo disse a Moisés: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Quer dizer, eles se ligaram que tudo aquilo que estava acontecendo tinha sido porque eles pecaram contra Deus. Havia um ambiente de pecado ali, a murmuração. Eles pecaram contra o Senhor, falaram contra a provisão de Deus, sabe? E aí ele falou: ore pedindo ao Senhor que tire essas serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse: faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de um poste. Aí, em algumas versões vai falar numa haste. Quem for mordido e olhar para ela, para quem? Para a serpente, viverá. Então quer dizer, vai sobreviver. Então, quando alguém era mordido por essa serpente e olhava, né, para a serpente de bronze, permanecia vivo. E aí, aonde a gente vai falar essa questão da... O que isso apontaria? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui, ó, era basicamente isso aí que vocês estão vendo. O que esta serpente de bronze iria apontar para o Calvário? Como eu falei para vocês, aquilo ali que acontecia com ele, que aconteceu com eles, era uma aflição muito grande. Aquele veneno que nós podemos dizer que hoje é o veneno do pecado, doía naquele povo antes de matar, doía, ardia, né? Era uma morte muito dolorosa, que é o que acontece conosco. E aí, quando Deus fala para Moisés, olha, Moisés, pega isso que aflige esse povo, faz ela de bronze e coloca ali para todas as vezes que eles olharem aquilo que aflige eles vão sobreviver. Eles vão sobreviver, eles não vão morrer. Deus estava ali apontando para alguma coisa. Deus estava dando... ele não fez por fazer, para resolver um problema ali momentâneo, não. Entenda isso. Como a gente falou, tudo que acontecia no Antigo Testamento apontaria para o Novo. Então, Deus estava ali fazendo um ato, né, uma figura profética. Uma figura profética. Deus estava dizendo aqui, olha, todos aqueles que olharem para o Calvário não morrerão. O que a gente herda? A vida eterna. Então, qual é o cenário disso aqui? Deus fez aquele povo, estava murmurando. Era um ato, olha, eu já provi a salvação. Eu já provi, né? Vocês vão sobreviver. Mas o ato era, vocês precisam olhar. Vocês precisam olhar. Isso quer dizer o quê, meu amado irmão? Cristo, Deus já proveu a nossa salvação. Cristo já morreu. Cristo já fez o que tinha que ser feito. Porque era para eu. Quem morreu? Quem morreu? Eu. Oh, quem pecou? Eu. Eu e você. Aquela morte vergonhosa, como eu falei, ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito por nós. Você compreende isso? Ele se fez maldito, ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Acho que é isso, 5, 21. Vai falar, ele se fez pecado por nós.
Então, todas as vezes que eu olho para aquele sacrifício da cruz, eu preciso olhar, não com um olhar, gente, de contemplação, no sentido de, oh, palmas para Jesus. Só com este olhar, não. Olhe com um olhar de identificação. Olhe, porque a obra redentora de Cristo, ela foi feita para nós nos identificarmos com aquilo ali. Eu quero dizer para vocês o seguinte, você já parou para se perguntar por que Deus fez a serpente de bronze? Bronze, né? O bronze, ele significava juízo. Juízo. E eu até escrevi aqui uma coisinha. Quando Deus oferece o perdão, ele não fala assim, olha, deixa para lá, então, né? O que vocês fizeram, deixa para lá. Não. Alguém pagou. Alguém pagou. Porque o juízo de Deus, amados, ele é inevitável. O juízo de Deus é inevitável. Alguém ia pagar. Então, quando nós lemos João 3, lá no 17, vai dizer que aqueles que creem em Cristo são justificados, já é justificado. Mas aquele que não crê já é condenado. Já é condenado. Então, alguém pagou. Quem pagou? O próprio Jesus. Porque, como eu disse, Deus, ele, em sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua graça maravilhosa, ele nos substituiu. E quando eu olho para o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, eu preciso me identificar com aquilo e dizer, era eu. Eu era para ser esse condenado. Tem noção? Era eu para estar lá. Era eu para morrer. Era eu para ter levado essa chicotada. Era eu para ter sido cuspida. Era eu para ter passado toda essa vergonha. Nós éramos os condenados. Mas pelo sacrifício de Deus naquela cruz, nós somos sarados, nós somos justificados, nós somos aceitos. Aleluia. Então, quando nós olhamos, nós precisamos nos identificar com aquilo. E, por fim, eu quero deixar esse versículo, Gálatas 2:20, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Nós não estávamos, Paulo está dizendo, eu não estava lá. Eu não estava lá com Cristo sendo pregado na cruz. Não de forma literal. Mas quando eu me identifico que aquele inocente foi morto em meu lugar. O sangue daquele inocente, imaculado, puro, sem pecado, foi em meu favor. Ele abraçou, ele me amou e fez tudo aquilo por me amar. Então eu me identifico com aquilo ali. E eu digo, fui crucificado com ele. Eu já não vivo mais a vida antiga. Mas Cristo vive em mim. Irmão, é impossível você permanecer do mesmo jeito quando Cristo vive em você. É impossível, porque a própria Escritura diz, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas, meu irmão, se passam. Tudo, a Bíblia diz tudo. Tudo não é parte, é tudo. Não é só algumas áreas, é tudo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Esse é o nosso Jesus.
Esse é o sacrifício perfeito da cruz. Aleluia! Então, quando eu vivo, eu não vivo mais do mesmo modo. Eu vivo pela fé no Filho unigênito, naquele Filho de Deus. Eu vivo por Ele, porque Ele me amou primeiro. E Ele se entregou por mim. Então, meu irmão, que eu e você possamos nos identificar com essa obra redentora, que nos resgatou, que nos libertou, que pagou o preço. Está consumado, tetelestai, está consumado, a dívida foi paga e eu e você podemos ter livre acesso ao nosso Pai por causa da cruz, por causa do Calvário, pelo derramamento do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que está me assistindo aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou aqui falando de religião, meu amado irmão. Eu estou falando aqui de Cristo, porque é Ele. Ele é o único que fez o sacrifício por mim e por você. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, eu sei que muitos aqui já conhecem esse amor, já vivem e provam desta graça maravilhosa. Mas eu sei, aleluia, que essa aula vai chegar em pessoas que nunca entregaram, nunca tomaram esta decisão de entregar sua vida a Jesus. Então eu quero te encorajar, meu irmão, e te dizer: entregue sua vida a Jesus. Não por medo do inferno, mas pelo fato de que há uma vida maravilhosa para você viver com Jesus. Há uma vida maravilhosa para você desfrutar com o Filho de Deus. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Em nome de Jesus, o Satanás não pode te amarrar. Deus vai te libertar de todos os seus vícios, de tudo aquilo que você é cativo, e eu creio nisso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Procure uma igreja. Nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui no Rio de Janeiro, na Penha, mas nós temos várias outras igrejas, né, em todo o campo do Rio de Janeiro e em outros estados também. Procura na internet uma igreja mais próxima de você. Estou dando a dica da igreja em que eu faço parte, porque nós temos compromisso com a palavra. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. E aqui nós não vamos enganar você. Nós não estamos aqui para pegar um evangelho para massagear o ego de ninguém. Mas a decisão é sua, meu irmão. A decisão de olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e ser liberto e ser salvo, a atitude é sua. É você que tem que ir atrás. Então, eu fico aqui, né, essa palavra para você. E a todos vocês que ficaram até agora, o meu muito obrigada, né, que Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme na fé, que logo, logo, Maranata, nós estaremos morando na nossa terra prometida. Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui, em nome de todo mundo aqui, né, da Escola Bereana, e um grande beijo a todos vocês. Até uma próxima vez, hein? Graça e paz. Fiquem todos com Deus.